Tá falando aqui de alguma coisa de não contaminar, de ser diferente, onde todo mundo veste branco, nossa camiseta é preta, onde todo mundo tá de azul, a gente tá de amarelo. É um contraste mesmo, né? Onde todo mundo comia a iguaria do rei, Daniel comia legumes, Daniel comia outra coisa. Então, qual que é o princípio de não se contaminar? De onde que ele nasce? Ele nasce do sentido seguinte, porque a comida do rei era baseada em vinho, era baseada em coisas sacrificadas aos ídolos, era coisas abomináveis a Deus, era comida que era oferecida aos ídolos, coisas que não era aceita diante de Deus. E aí o que Daniel escolheu? Ele disse o seguinte: eu vou propor ali, para quem está colocado ali diante daquele serviço, que eu não quero me contaminar. Aí eu vou propor para ele o seguinte: experimento, te peço os teus servos 10 dias. Aí depois de 10 dias você olha a nossa aparência e olha a aparência deles. E você vê quem que vai estar com a aparência melhor. E se não, você procede com nós da maneira que você achar melhor. Então, tudo isso nasce da vontade de Daniel, que nasce dentro do coração dele? Dentro do coração de Daniel, de não se contaminar. Então o princípio de se manter puro não nasce somente de fora, mas é uma consequência do que é gerado por dentro. Por dentro do coração, vem de dentro para fora. Que legal isso. Aí, o seguinte, o que acontece? Daniel, ele tinha o princípio de Deus, ele tinha um princípio criado na presença de Deus. Daniel, ele tinha uma vida diária com Deus, ele tinha os seus momentos com Deus, ele tinha as orações 3 vezes ao dia, ele voltava para a cidade de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Então não importa a circunstância que você estiver passando, não importa onde que você esteja vivendo, importa o compromisso que tem dentro do seu coração, o desejo do seu coração. No caso aqui do versículo de número 8, Daniel, ele propôs, ou seja, ele colocou alguma coisa como sendo o objetivo do seu coração. Qual era o objetivo do coração de Daniel? Não se contaminar, não misturar, não perverter e não aceitar. Talvez para Daniel seria fácil, Estava preso, estava distante de casa, cultura diferente. Isso nos traz a ideia. O que nos traz a ideia? Nos traz a ideia o seguinte: talvez quando nós estamos fora de casa, longe da nossa família, longe dos olhos dos nossos pais, longe dos olhos daqueles que podem nos controlar, aí talvez nós podemos pensar assim: agora eu posso praticar tudo que eu quiser, não tem ninguém para me olhar, não tem ninguém para me corrigir, eu posso fazer tudo que eu desejar. Mas Daniel não, ele propôs aonde? Ele propôs no seu coração. A vontade dele de agradar a Deus, de não se contaminar, veio no coração. Não importava se ele estava na Babilônia, se ele estava preso, se ele era cativo e se ele estava comendo apenas legumes e água. Daniel disse para aquele chefe: nos dê e nos experimenta 10 dias com legumes e água, enquanto os outros jovens estavam comendo comida, estavam bebendo vinho, comendo carne, comendo tanta coisa. Daniel, ele estava sendo mantido com legumes e com água. Só que tem uma coisa: se você colocar o desejo no seu coração de agradar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, o próprio Deus vai se comprometer de te abençoar, e você vai ser um jovem vigoroso, você vai ser um jovem abençoado, você vai ser um jovem forte, você vai ser um jovem saudável. O versículo de número 20 nos diz o seguinte: e em toda matéria de sabedoria e de entendimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos. Ou seja, tudo que foi perguntado para Daniel e para os seus 3 amigos, eles os achou 10 vezes mais sábio. Sabe por quê? Porque quem obedece a Deus, quem obedece à palavra de Deus, ele obedece o primeiro princípio da sabedoria. Sabe qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, você já é mais sábio do que as outras pessoas. E Daniel colocou esse desejo no seu coração. E por isso a recompensa dele foi sabedoria, foi conhecimento. Então você coloca isso na sua cabeça, coloca isso no seu coração, esse desejo, essa vontade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, como Daniel. E quando Daniel fez isso,
Daniel se constituiu como governador de toda a Babilônia. Ele foi um dos terceiro homem mais destacado na Babilônia. E diz-nos a palavra de Deus que o rei pensou em colocar Daniel como primeiro na Babilônia. Apesar que Daniel enfrentou muita inveja, muita perseguição, mas ele não temia. Ele tinha alvo, ele tinha objetivo e ele perseguia o seu objetivo. Em Provérbios, no capítulo 3, o verso 5 e 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Talvez você pense assim: mas é muito difícil para mim, eu tenho a vida meio complicada, eu estou envolvido com pessoas da vida complicada. Mas a palavra do Senhor te diz nesta manhã: confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, não guarda, não segura, não retenha, entrega a sua vida para o Senhor e reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar os seus caminhos, vai endireitar as suas veredas, e você vai ser uma bênção na presença de Deus, assim como Daniel e os seus amigos foram abençoados. Meu Deus, que doideira foi essa? A gente acabou de ver aí que não importa se a gente tiver mergulhado, isso aqui serve muito pra você aí, às vezes está na faculdade, pra você aí que tá no meio que tem várias pessoas na sua empresa que mexe às vezes com outras coisas, faz outras coisas, talvez não é cristão. Então a gente já vem falando disso, que é fazer a diferença onde a gente tá, mesmo que ele não esteja apenas pessoas crentes, mesmo que ele não tenha apenas pessoas da sua religião, mas ser diferença na vida delas. Daniel foi diferença em toda a Babilônia, e a Babilônia não era o povo que Deus escolheu para ser dele. Então a gente vê aí alguns conselhos. E o tio finalizou aqui com Provérbios 3, que eu consegui visualizar o passo prático para que a gente possa aí, talvez viver mesmo mergulhado no mundo assim, sem se contaminar. Ou seja, você pode até estar no meio do lixo tóxico, mas você não come ele, você não se contamina com ele. E aí a ideia é o seguinte, de se manter puro e sábio, é o que a gente já vem falando também há algum tempo aqui, que é a conexão com Deus. Ou seja, para você sempre se manter limpo, você sempre precisa tomar banho na fonte. Você sempre precisa tomar banho na fonte. Para tomar banho na fonte, precisa saber que é junto ao ribeiro, é com ele. Então, a questão de pureza não é parar de pecar. Não tem como parar de pecar. Todo mundo peca todo dia, mas tem como se manter mais limpo. E isso só dá para saber quando a gente se compara com quem é mais santo que a gente. E esse alguém é Jesus. Então, quando você estiver perto de Deus, você começa a visualizar mais a sua pureza. Você consegue ficar mais firme. E tudo isso você fica mais sábio, porque junto com o Pai, junto com aquele que mantém toda sabedoria e conhecimento, você se mantém junto a Ele, segundo a Ele. Então, aí está o nosso conselho para você: não se contamine com o lixo tóxico, permaneça aí junto à fonte, permaneça junto ao nosso Deus. E olhe só a vida de Daniel, o que aconteceu. Depois de toda a aprovação dele, depois de 3 anos de preparo, ele governou uma nação que não era dele. Cara, as promessas de Deus na nossa vida, quando a gente se coloca diante dele, é governar aquilo que a gente ainda nem viu, é governar aquilo que a gente ainda nem sonhou. Então, seja na escola, seja na sua faculdade, seja na liderança dos seus trabalhos, Deus tem uma promessa para você liderar isso, liderar tudo que está à sua volta. Mas primeiro, você precisa ser o exemplo, você precisa ser o melhor. Dentre todos os outros da Babilônia, não tinha ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, eles eram os melhores. Você tem sido o melhor na sua vida? Prepara aí que Daniel vai te ensinar. Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima devocional.